todos. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Somos estudantes do curso de Serviço Social da Universidade de Vassoura, do campus de Bacaxá. Estamos realizando um trabalho de pesquisa para o projeto de extensão da disciplina dos Direitos Humanos do professor Robson, que será apresentado na 4ª amostra da extensão da universidade, né, da onde estudamos. O tema é Atuação do Assistente Social nos Direitos do Idoso e Envelhecimento no Brasil e Saquarema. Me chamo Mônica e agora as outras participantes vão se apresentar. Eu me chamo Giovandira. Bom dia, Fernanda. Eu me chamo Letícia e do Polo de Bacaxá. Irei fazer as perguntas, né? No caso, irei começar agora com as primeiras perguntas. A primeira pergunta é: qual é o seu nome? E quanto tempo atua nessa profissão? Bom dia novamente a todos vocês. Meu nome é Fernanda da Silva Mendes. Eu atuo como assistente social há cerca de 10 anos e estou no CRAS há pouco mais de 2 anos. Segunda pergunta: qual é o papel do assistente social com o idoso? No CRAS, nós buscamos garantir, né, o acesso aos direitos sociais. Então, nós buscamos orientá-los sobre questões referentes aos direitos, né? Não só em relação ao idoso, mas todos os tipos de direito que o cidadão pode ter. E a terceira pergunta: o que faz um assistente social no lado idoso? Quando nós realizamos visita domiciliar, nós procuramos entender um pouco a dinâmica, né, daquela família, a dinâmica de vida daquele cidadão, no caso especificamente do idoso, que é o que nós estamos falando. Ok, obrigada. Nada. Mais uma vez, Fernanda, um bom dia para você, né? Nós, desde já estamos agradecendo por essa oportunidade que você tem nos dado para nós fazermos esse trabalho e vamos dar continuidade à pergunta. O que faz o assistente social no lar do idoso? Então, como eu falei com a Letícia, a gente procura entender um pouco a dinâmica de vida daquela pessoa, entender o local onde ela mora, observar um pouco a dinâmica familiar, né? O objetivo da visita domiciliar é esse, é conhecer mais sobre aquele usuário. Ok. Quais os direitos do idoso na assistência social? Então, a assistência social, ela procura, né, especificamente não, mas principalmente atender pessoas que estejam em alguma situação de vulnerabilidade social. Então, a gente procura ver questões de benefícios de transferência de renda, mas também a gente trabalha com fortalecimento de vínculos, especificamente no CRAS, né? E aí a gente também procura ver questões relacionadas à saúde e a outros tipos de demanda que a gente possa estar orientando o idoso. Ok. Como o serviço social deve agir em caso de violação dos direitos do idoso? Quando a gente identifica uma situação de violação de direitos, a gente normalmente encaminha o caso para o CREAS e, às vezes, a gente pode também comunicar ao Conselho do Idoso. Porque, em caso de violação de direitos, é atendido não pelo CRAS, né? Mas sim pelo CREAS, isso dentro da assistência. E ali o CREAS vai fazer todos os atendimentos que são necessários, né? Mas isso não significa que aquele usuário vai deixar de ser atendido pelo CRAS. A gente vai continuar fazendo o atendimento, mas um atendimento pertinente à proteção básica.
Certo. Quais os instrumentos técnicos operativos que você usa? Buscamos usar no atendimento, né, a entrevista, né, a gente faz a entrevista, faz a escuta, dali a gente identifica alguma demanda e aí, se caso for necessário, fazemos encaminhamentos para outros lugares, às vezes identificamos a necessidade de fazer visita domiciliar, outras a gente percebe que a gente mesmo precisa ir até um outro equipamento para articular algo pessoalmente, então a gente faz a visita institucional. Acho que é basicamente isso, além do registro, né, das atividades que a gente precisa estar sempre fazendo. Correto. Qual a legislação específica a respeito do idoso? Nós utilizamos, em relação ao idoso, basicamente, mais assim, o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, eu acho que é o nosso principal referencial. Agora estarei passando para a nossa colega Mônica, que vai terminar as últimas perguntas. Fernanda, qual os principais desafios para a atuação profissional e suas estratégicas? Então, os desafios são muitos, né? O trabalho do assistente social não é um trabalho fácil nem simples. As principais assim, demandas que eu observo, né, no meu campo de trabalho, tem muitas relacionadas à vulnerabilidade social e também questões de conflitos, né, familiares, conflitos intergeracionais. Então, a gente procura, como estratégia, fazer os nossos atendimentos e, depois de identificar essas demandas, fazer os encaminhamentos necessários, fazer as orientações pertinentes, procura trabalhar com o fortalecimento de vínculos, como eu falei para você, utilizando visitas, esse tipo de... são as estratégias que a gente usa mais, mas a demanda é bastante grande, né? Então, acho que a dificuldade mesmo é conseguir dar continuidade a todos os atendimentos. Quais projetos a cidade de Saquarema oferece aos idosos? Eu vejo que o município de Saquarema tem bastante equipamentos para atender a população idosa, falando especificamente da área da assistência, né, que é onde eu atuo. Tem o centro-dia, o centro de convivência, a Praça do Bem-Estar, o LIS, né? Além, claro, do CRAS, CREAS, né? Que também aí não atende só especificamente o idoso, mas atende a todo mundo. Qual os critérios para a participação dos idosos nesses projetos da cidade? Os critérios, eu acho que eles variam, Mônica, mas basicamente assim, o objetivo é sempre atender aquele idoso que se encontra numa situação mais vulnerável, né? Então, é preciso também estar inscrito no cadastro único, porque existe também o cadastro único é uma forma de conhecer, né, melhor aquela pessoa. E aí também, claro, obviamente, ser idoso, e aí existem também regras que são específicas de cada equipamento. Tá bom, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Na sua opinião, desde a sua formação de assistente social, qual foi a mudança que você acha que teve para a melhoria do envelhecimento do idoso? Eu acho que hoje se fala mais sobre o assunto. Durante muito tempo não existia assim, uma política específica para o idoso, né? O Estatuto do Idoso ele é muito recente. Então, hoje a gente já discute a questão do envelhecimento. O país, né, como um todo, está cada vez com mais pessoas idosas. Então, se vê a necessidade de criar políticas e locais de atendimento para essa população. Eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar, né? A gente ainda vive numa sociedade muito desigual, então envelhecer não é igual para todo mundo, né? Uma pessoa em situação de vulnerabilidade enfrenta muitas dificuldades nesse processo de envelhecimento, mas eu acho que a gente tem avançado. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado por você ter aí, né,
separado esse tempo aí para a nossa entrevista e para adquirir no nosso conhecimento, né, do nosso curso de assistente social. Obrigada. Nada, foi um prazer. Contem comigo sempre que precisar. Eu gosto muito dessa troca, né? Como eu havia comentado com vocês, acho que também posso aprender muito com todas vocês. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda, mais uma vez, tá? É sempre bom ter um assistente social como você, que está sempre pronta a nos auxiliar quando a gente necessita, porque esse é o nosso trabalho, colaborar com os usuários e com todos aqueles que nos procuram e dar um atendimento